Tá gravando? Deixa eu desligar o ventilador. Fala pessoal, ainda não sei como começar um vídeo, mas eu vou descobrir. A gente vai descobrir junto nesse relacionamento maravilhoso. Não. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre a Teodiceia. Teodiceia que é a justificativa de Deus, a defesa de Deus. A resposta à questão, se Deus é bom, por que existe o mal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Antropodiceia. Mas antes de eu falar para vocês o que é a Antropodiceia, vamos para os recadinhos. Mentira, não tem recadinho ainda não, um dia vai ter, aleluia. Mas eu preciso fazer uma regressão histórica aqui para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, a gente percebe, vendo a literatura da época, literatura mesmo, literatura ficcional, e alguns relatos, principalmente do final da Primeira Guerra Mundial e do genocídio armênio, que a pergunta que estava sendo feita, a pergunta existencial que as pessoas estavam fazendo era: onde está Deus? Qual é o paradeiro de Deus? Por que isso? Porque no século passado nós tivemos diversos acontecimentos que eles foram um atentado contra a humanidade. Como assim? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Coladinho com a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Grande Depressão, que foi a crise econômica, que muita gente acabou morrendo de fome, perdendo emprego, se matando. Nesse meio tempo também tivemos o genocídio armênio, que morreram diversos cristãos. Depois, já colado com isso, tivemos a gripe espanhola, tivemos os gulags na Revolução Russa lá, com trocentas pessoas mortas. Lá no meu Instagram eu vou colocar os dados certinho, que vai ter o post explicando um pouco melhor esse vídeo. Então corre lá para dar uma olhada. E antes que tudo isso acabasse, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que só em Auschwitz morreu acho que 5 milhões de pessoas, ou 1 milhão de pessoas, não lembro, de pessoas, só em Auschwitz. Fora os outros campos de concentração e o resto da guerra. Então foi muita gente, foi uma chacina praticamente. Porque se nós pegarmos cada um desses acontecimentos e compararmos com a história, eles não são tão grandes, são até comuns. Eles são recorrentes na história do mundo. Porém, se nós prestarmos atenção que isso aconteceu num curto período de tempo, em menos de 100 anos, isso é muito assustador. E as pessoas se perguntaram, onde está Deus? Porque ele não intervém. Na Segunda Grande Guerra, a gente toma um susto quando a gente vê os campos de concentração. Porque a pergunta é: como o homem consegue ser tão mal? Por que ele consegue ser tão mal? Nós vimos um projeto de poder que visava não só alcançar o poder, mas para isso excluir toda uma raça da existência. Uma raça não, me perdoem. Mas excluir todo um povo da existência. E não digo apenas os judeus. Foi o principal povo perseguido, foi o que mais morreu, mas dentro deles estavam os negros, estavam muitos protestantes, estavam os testemunhas de Jeová, estavam gays, estavam comunistas, inimigos da pátria, as coisas mais bizarras do mundo, justificativas para perseguir e matar um ser humano. E tudo isso nos fez questionar: onde está Deus? Por que ele não intervém? Por que ele não faz nada? Por que ele não está fazendo nada? De certa forma, no vídeo anterior, nós respondemos a essas perguntas. Porém, ainda assim, nós temos que prestar atenção que ela é uma resposta do ponto de vista cristão. Ou seja, se a pessoa não é cristã, dificilmente ela vai aceitar aquilo. Aquilo lá é uma justificativa, é uma defesa. A acusação de que se o mal existe, Deus também não existe. Aquilo é uma resposta a essa acusação, ela não responde ao problema real. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. No final da Segunda Guerra, a gente percebeu, olhando todos os acontecimentos, que existiram muitas manifestações de bondade, como por exemplo, o padre católico Maximiliano Maria Kolbe, que ele se ofereceu no lugar de um homem que estava sofrendo lá em Auschwitz, inclusive, dizendo que ele precisava voltar para a família dele, ele precisava voltar para a mulher e as filhas dele. E por isso, esse padre disse: eu me coloco no lugar dele. E realmente ele foi preso e morreu no campo de concentração. Tivemos o famoso caso do Dietrich Bonhoeffer,
tá aqui. Dessa vez eu deixei aqui o quadrinho dele mais fácil. Que, diferentemente do que muitos pensam, ele não morreu tentando matar Hitler. Ele não foi preso, na verdade, tentando matar Hitler. Ele foi preso porque descobriram que ele estava ajudando alguns judeus fugirem para a Polônia, da Alemanha para a Polônia. E ele foi morto num campo de concentração por causa disso. Ele fazia parte também da Igreja Confessante, junto com Martin Niemöller, não sei se assim pronuncia o nome dele, que foi um dos líderes da Igreja Confessante, inclusive, que foi a igreja protestante que se opôs ao nazismo. Eles não aceitaram a cláusula ariana. Tivemos diversos outros casos, a Santa Edith Stein, tivemos o... Me fugiu o nome dele, mas ele foi retratado no filme recente do Malik. Nossa, qual é o nome dele? O primeiro? Não lembro. Do Malik. É Uma Ouvida Oculta. O filme é maravilhoso. O Franz, o cara que morreu na Segunda Guerra. Tivemos todas essas manifestações de bondade e a pergunta acabou surgindo. Uma pergunta acabou surgindo. Como é que um homem tão bom, vamos colocar aqui, como é que Bonhoeffer pode dividir a mesma natureza que um nazista? Ele lutou contra os nazistas, mas os dois eram seres humanos. Os dois eram capazes de bondade, como Dietrich Bonhoeffer, e os dois eram capazes de maldade, como o nazista. Por que eles seguiram caminhos tão opostos e fizeram coisas tão opostas? Porque um tinha nojo do outro. Por que essas coisas aconteciam? Essa é uma pergunta muito séria, porque ela vai gerar alguns questionamentos mais tarde. E a gente vai chegar a eles. Alguns anos depois da Segunda Guerra, nós tivemos os julgamentos de Nuremberg, que foram os julgamentos onde alguns líderes nazistas foram julgados e condenados à morte. Isso daqui é muito importante porque esses homens, eles foram responsáveis por levarem basicamente um povo à quase extinção na Alemanha. Eles mataram, foram responsáveis diretamente pela morte de milhões e milhões de pessoas. E o crime deles foi tão grande, como a Hannah Arendt diz no Origens do Totalitarismo, foi um mal radical, foi uma experiência contra a realidade, foi algo tão assustador que a única forma de equivaler da justiça a conseguir ser feita era matando essas pessoas. Ou seja, a única forma de sanar o mal que eles fizeram foi cometendo outro mal? Por que Deus não interviu nisso? Por que Deus não interviu? Por que ele ficou todo esse tempo calado? E é aqui que nós chegamos na antropodiceia. A antropodiceia, o que é? A antropodiceia, ela é a justificativa do homem. Antropos, de ser humano, do homem no sentido lato, e de justiça, de defesa, a defesa do homem. Por que a defesa do homem? Porque a conclusão que muitas pessoas chegaram, vou citar um exemplo aqui, tem o Han Jonas, por exemplo, nesse livrinho aqui, muito bom. Cadê o livrinho? Tá aqui. Aqui, pessoal. O Conceito de Deus após Auschwitz. Nesse livrinho aqui, ele propõe uma revisão do conceito de Deus. Num trabalho de teologia especulativa, ele procura entender o porquê Deus permitiu todas essas coisas. E a conclusão que ele chega, e diversos outros autores da época chegaram, foi: ou Deus morreu, sim, morreu, morte, cessou de existir, ou o Deus que nós seguíamos não existe, ele é diferente. Nós temos que repensar Deus, temos que reentender Deus. E foi aí que começou o problema. Porque sem Deus na história, ou pelo menos sem o Deus cristão, o conceito de Deus clássico, nós não temos mais como responder à questão do mal. O mal começa a ficar sem justificativa e ele é algo muito latente na nossa realidade. Nós sabemos que há mal no mundo. Mas sem Deus nós não conseguimos responder. E por isso começou a surgir as antropodiceias, que é a resposta ao problema do mal sem Deus. É uma justificativa à maldade do mundo sem apelar para Deus.
Uma dessas teodiceias, uma dessas antropodiceias, é conhecida como teologia radical ou a teologia da morte de Deus. Essa teologia, ela diz que Deus morreu. Alguns dizem que literalmente, alguns autores dessa teologia dizem que literalmente, outros dizem que não literalmente, que Deus na verdade é um conceito abstrato, é um lugar para se estar, mas apelam sempre para um Deus fraco. Por que um Deus fraco? Porque ele não serve mais para responder aos problemas do homem. Por que Deus se calou durante a chacina do século passado? Porque ele é fraco ou porque ele morreu. E quem supera Deus? Quem ocupa esse lugar de Deus? Passa a ser o próprio homem. O homem acaba superando Deus naquilo que Hegel fala que é o Allgemeine. Eu acho que é assim que pronuncia, eu tô quase certo, hein? Mas vai estar lá no Instagram também pra vocês verem direitinho. Que é basicamente o fim do trabalho hegeliano, que é de você elevar uma tese, você conserva ela na antítese e você supera ambas na síntese, você alfanda as duas na síntese. E o homem passa a ser essa superação de Deus, o homem moderno, o homem com domínio da técnica, da tecnologia. Ele passa a ser essa resposta, essa antropodiceia ao problema do homem. Por que o homem fazia tanto mal? Porque ele não tinha alcançado tanto conhecimento. Quem fala isso um pouco, por mais que alguns vão se surpreender, é o Dietrich Bonhoeffer, nos diários dele da prisão. Ele vai falar sobre a maioridade do mundo. O mundo superou a Deus, ele diz. Porque as pessoas com tecnologia, com todas essas coisas que nós temos hoje em dia, com o avanço da técnica, do nosso conhecimento também, do avanço da ciência, nós passamos a responder todas as perguntas que a religião respondia. Portanto, a sociedade secular não precisa mais da religião. Esse é o ponto. Não precisa mais de Deus. Ela alcançou a sua maioridade e pode andar sozinha. Só que nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que nós precisamos dele. O que a gente faz? Como a gente começa a trazer conforto para essas pessoas? Porque os problemas a gente vai resolver. O problema do nazismo a gente vai superar. Todos esses males que afetam a humanidade, nós vamos superar. Mas nós precisamos trazer o conforto para essas pessoas. O Cristo, que é o lugar para se estar. E com isso vão surgindo diversas teologias políticas, como a teologia da libertação, como parte, não totalmente, mas parte da teologia integral, sim. Uma grande parte dela não é uma teologia política, mas parte dela é. Nós temos os bizarros neoconservadores revolucionários de hoje em dia. Temos diversos movimentos políticos que acabam ocupando o lugar da religião e trazendo uma esperança para o homem. O homem vai superar a si mesmo, ele vai alcançar um fim último, um telos na história que vai trazer a perfeição, o paraíso à terra, mas até lá ele precisa de esperança. Essa esperança não vem mais de Deus, vem da política. Essa esperança não vem mais de Deus, vem do próprio homem, vem de diversas outras coisas que não Deus. Essa é a antropodiceia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui no canal a gente vai explorar um pouco essa antropodiceia. Pois nós podemos perceber, eu vou mostrar isso para vocês nos próximos vídeos, que embora não explicitamente, não conscientemente, mas a sociedade começou a abraçar essa resposta. A sociedade que nós vivemos, a sociedade secular. E nós vemos isso na cultura pop, nós vemos isso na alta cultura, na baixa cultura, nas nossas produções. Nós acabamos por abraçar antropodiceias, porque nós nos tornamos seculares. Nós acabamos por excluir Deus da jogada e colocar o homem no centro. E isso é um problema muito grande. Na teologia cristã, com a teologia cristã, na verdade, usando ela de óculos, nós percebemos que isso é um problema muito grande. Porque a esperança vem de Deus. Se nós buscamos a esperança em outra coisa que não Deus, nós vamos nos frustrar. E uma frustração muito grande pode gerar problemas maiores ainda.
Então, enquanto cristãos, enquanto pessoas interessadas nesses temas, nesses assuntos, nós temos o dever de entender o que as pessoas estão falando, entender as perguntas que as pessoas estão fazendo e tentar, de algum modo, trazer uma resposta cristã. E qual resposta que é essa? Vocês sabem qual resposta que é essa? Se vocês querem saber, vão lá no meu Instagram. Os 2 últimos posts, o sobre Teodiceia e o de agora, sobre a Antropodiceia, vão falar sobre isso e tentar mostrar qual é esta resposta. Porque nos próximos vídeos nós já vamos tentar entender como a Antropodiceia aparece nas produções populares, nas produções pop principalmente. Nós vamos trabalhar aqui o Watchmen, The Legend of Zelda, Pokémon, deixa eu pensar algum outro, Vingadores, vai ter sobre Vingadores também, vai ter várias coisas aqui. Então, nós vamos entender como que isso acontece, como isso aparece, para, de alguma forma, tentar trazer alguma resposta. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, me diz aqui o que você achou. Se tem alguma pergunta, me fala qual que é a sua pergunta, a gente conversa lá no Instagram também, não tem problema. Então curte, salva nos seus favoritos, manda para os seus amigos, isso é muito importante, divulga para as pessoas entenderem essas coisas, entenderem sobre esses temas e a gente poder conversar cada vez com mais pessoas e tentar trazer mais respostas. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, preciso da ajuda de vocês, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima e falou!